Olá, meus amores! E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço essa delícia de torta, gente, com recheio de leite ninho. Essa massa é uma massa de pão de ló, que eu faço com apenas 3 ingredientes e fica super fofinho. E esse recheio também, são 3 ingredientes. Gente, assiste esse vídeo até o fim, já deixa seu like, se inscreve se não é inscrito. E vamos logo para o preparo dessa delícia. E então, como eu falei para vocês, essa massa de pão de ló só precisa de 3 ingredientes, gente. Aqui é um ingrediente só, né? Que são os ovos, 6 ovos, gente. Então, um ingrediente, que é o ovo, o outro ingrediente, que é o açúcar, no caso, uma xícara de açúcar, e o outro ingrediente, que é a farinha de trigo. No caso aqui, 2 xícaras de farinha de trigo. Observem que eu separei a clara da gema, porque aqui eu vou mostrar para vocês um pulo do gato para essa massa ficar muito fofinha mesmo, gente. Porque essa clara vai ser batida no ponto de neve separadamente das gemas. Então, eu já começo pegando a minha batedeira, que é uma batedeira doméstica. É bom você bater na batedeira para não cansar os braços. Eu já começo aqui pegando essas claras e vou colocar aqui nessa batedeira para bater até ficar em um ponto de clara de neve. Só depois é que eu vou acrescentar as gemas a essa clara. Então, quando as claras já estão assim, no ponto de clara de neve, vamos acrescentar as gemas e bater mais um pouco para misturar bem e para a massa não ficar com cheiro de ovo. E esse é o segredo para que essa massa de pão de ló fique muito fofinha, gente, e cresça bastante. E então, após alguns segundinhos, esses ovos vai estar nessa consistência aqui, de um chantilly. E aí, vamos acrescentar o açúcar, que deve ser acrescentado de pouquinho em pouquinho. Então, você vai batendo e vai acrescentando esse açúcar para já ir derretendo aqui nesse ovo, porque se você jogar o açúcar todo de uma vez só, esse açúcar vai ficar no fundo do recipiente.
E aí, lentamente mesmo, vai acrescentando esse açúcar. Eu acelerei o vídeo, mas é assim, gente, olha. É devagar mesmo, tem que ter só um pouco de paciência para esse açúcar misturar bem e não ficar nem um pouco desse açúcar no fundo do recipiente. Então, depois que já misturou bem, fica assim na consistência de um chantilly. Vamos agora colocar e acrescentando aos pouquinhos também a farinha de trigo. Essa farinha de trigo, antes eu peneirei para ela ficar bem soltinha e não passar nenhuma bolinha que tiver nessa farinha de trigo. Como esses ovos foram batidos em clara de neve, então essa mistura aqui tá cheia de ar dentro, gente, por isso que tá bem crescido. Aí é importante a gente ir acrescentando aos pouquinhos e ir misturando aos pouquinhos mesmo, levemente, para que essas bolinhas de ar que está dentro desses ovos com açúcar não saiam todo e essa massa fique realmente bem airada. E aí tá o segredo de uma massa muito fofinha de pão de ló. Se você misturar rapidamente o trigo com os ovos e o açúcar, o que vai acontecer é que o trigo vai entrar todinho nessa mistura e as bolinhas de ar que tem dentro vão sair dessa mistura. Então, por isso que realmente tem que misturar assim, levemente, com paciência, para que dê super certo essa massa de pão de ló. Então, vamos misturando com movimentos leves, mas se certificando de que todo o trigo está sendo misturado realmente aqui, gente. Então, você vê que eu coloco o fouet também lá por baixo do recipiente e ali nos lados também do recipiente. O importante é que a gente se certifique que tá tudo misturadinho. Porém, não pode ser numa batedeira esse processo aí e nem pode ser com movimentos rápidos, porque eu já expliquei, né, gente? E é isso, vamos lá. E aí está o segredinho de uma massa de pão de ló bem fofinha e profissional, gente. Apenas com 3 ingredientes, porque essa massa de pão de ló realmente só leva 3 ingredientes. Então é só ter um tempinho e um pouquinho de paciência para fazer dar certo, para fazer dar super certo, gente. Assiste até o fim, porque eu ainda vou mostrar como que ficou tão fofinho essa massa, que vocês vão ver aqui o resultado. E depois de misturar nesse processo, olha quantas bolinhas de ar fica dentro dessa massa. E agora já dá para entender o porquê de misturar tão levemente. E olha o tanto de bolinha de ar, gente, que fica dentro dessa massa. Então, não vamos mais mexer não e vamos colocar numa forma que já está untada para levar ao forno. Essa forminha é de 20 centímetros de diâmetro, mas você pode usar a forma que você tiver na sua casa. Essa massa vai crescer muito. Tem pessoas que colocam o papel manteiga aqui dentro da forma, mas eu tô fazendo aqui como eu faço na minha casa, que dá super certo. Eu já faço há muito tempo e nem sempre as pessoas têm papel manteiga em casa. Então assim dá super certo. Ela untada com pouquíssima manteiga e enfarinhada com um pouco de trigo. Então agora vamos levar a forma com a massa de pão de ló para assar no forno, que já está pré-aquecido a 180 graus.
Gente, essa massa fica muito fofinha, muito fofinha. Até pra abrir ela no meio, você tem que ter cuidado pra não espatifar, acredita? Ó, você vai abrindo no meio e é tão fofa essa massa que você tem que ter cuidado pra ela não espatifando, gente. Aqui queimou um pouco, mas aí eu tirei a parte que queimou. Gente, é muito fofinho, muito fofinho. Aí você tem que ir partindo aqui no meio pra botar o recheio com cuidado, porque é muito fofinho. Vai se espatifando mesmo esse bolo. Ah, continua assistindo, hein? Porque agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o recheio de leite ninho super gostoso com 3 ingredientes. Vamos precisar de uma caixinha pequena de creme de leite, uma caixinha pequena de leite condensado e a mesma quantidade de leite em pó. E então, agora vamos ver como a gente prepara esse recheio. Primeiro, numa panela eu vou colocar os 3 ingredientes e vou misturar e depois levar ao fogo. Assiste o vídeo para ver como que fica a textura desse recheio, que também pode ser uma cobertura. Eu gosto de praticidade, então eu já faço uma quantidade para colocar no meio do bolo como recheio, e essa mesma receita eu já coloco também como cobertura. Já fiz várias vezes aqui na minha casa. Todo mundo adora, inclusive eu. Façam aí e deixem nos comentários, porque é muito bom esse recheio, gente. E com aquela massa do pão de ló fica perfeito. Observem que nas minhas receitas eu procuro usar sempre poucos ingredientes e fazer da forma mais fácil e prática e rápida possível, porque eu gosto de receitas desse jeitinho mesmo, gente. Mas façam aí. No pão de ló, vocês viram que foram 3 ingredientes. E para essa cobertura, que também serve como recheio, também são 3 ingredientes apenas. E fica uma maravilha. Esse bolo fica tipo uma torta, né, que é o pão de ló, com o recheio e a cobertura de leite ninho. Gente, no shopping e nas docerias, uma fatia dessa torta de leite ninho é uma fortuna. E aqui você vai fazer, ó, com pouquíssimos ingredientes na sua casa. Eu estou fazendo devagar para mostrar para vocês, mas vocês não precisam fazer tão devagar também assim. E vai fazer uma torta que vai dar para a família inteira comer, se deliciar mesmo, sabe? E comer à vontade. Mas assim, eu gosto muito dessa torta, e no shopping é uma fortuna, uma pequenininha fortuna de R$ 24 a fatia desse bolo, né, dessa torta, gente. E se você for comprar um bolo desse inteiro, imagina quanto não é, né? Mas agora você vai fazer essa massa profissional e esse recheio delicioso com poucos ingredientes na sua casa para você e sua família comer à vontade, gente. Observem que para levar ao fogo eu utilizo a colher de pau para não arranhar a panela e não soltar partículas de alumínio também. E nesse caso dessa panela, para não arranhar o teflon. E então agora é só mexer aqui. Eu coloco em fogo alto a médio para fazer mais rápido. É só ficar mexendo o tempo todo, né, para não queimar, que dá super certo. E aqui no fogo alto, a médio, a gente passa aqui uns 3 a 5 minutinhos no máximo, gente. Então é isso, gente. Mexendo sempre e descolando aqui, ó, o conteúdo que fica querendo pegar na panela. A gente vai tirando aqui e botando aqui pra dentro. Vamos embora. Rapidinho esse recheio fica pronto. Sempre mexendo bastante para o conteúdo não pegar no fundo da panela e não queimar o recheio. E eu vou fazendo assim. O conteúdo que vai pegando aqui nas laterais, eu também vou tirando
e colocando pra dentro da panela. Olha como fica com a consistência de uma papinha, gente. Ó, consistência de uma papinha. E quando fica nessa consistência aqui de uma papinha e tiver também desgrudando, querendo desgrudar do fundo assim, é porque já está bom. Como eu falei pra vocês, 3 minutinhos, gente, porque eu gosto de coisa rápida, prática e deliciosa. E aqui, meus amores, eu já parti o bolo, né, o pão de ló, no meio. E olha essa massa, gente, super fofinha. Eu vou colocar aqui um recheio de leite ninho agora. Então, é só vir com o recheio que a gente acabou de fazer. Não precisa esfriar não, o recheio não, viu? Eu vou colocando o recheio. Então, meus amores, faça essa torta de leite ninho na sua casa, que todos vão amar. Agradeço muito a quem chegou até aqui nesse vídeo. Por favor, compartilha, deixa seu like para me ajudar nesse canal. A vir trazer mais receitas e é assim que fica a nossa torta de leite ninho. Beijos no coração!